Salve, salve, traders! Bem-vindo aqui a mais uma aula. E a aula de hoje a gente vai estar falando para vocês o que de fato é um robô, o que um robô pode fazer, e as vantagens e desvantagens que a gente pode ter com um robô, beleza? Então vamos seguir aqui uma apresentaçãozinha aqui de slides. Então, de fato, um robô nada mais é do que um programa que vai operar automaticamente para você no mercado financeiro, tá? Ele vai prometer para vocês automação e eficácia, porque ele vai fazer tudo automático. Então você não precisa ali estar o tempo inteiro acompanhando, ele vai fazer para você sozinho, vai operar, vai abrir as suas ordens, vai controlar elas, gerenciar, dependendo do tipo de robô, e aí vai trazer uma comodidade para sua vida, para que você não precise ficar o tempo inteiro ali na tela, acompanhando as operações e dedicando o seu tempo. Ele vai fazer isso para você, vai economizar o seu tempo, beleza? Então, pessoal, o que de fato é um robô de trade, né? Nada mais é do que um software que automatiza as operações para que você não precise ficar fazendo elas manualmente, beleza? Então ele vai ali facilitar a sua vida. E basicamente um software ele é composto por um algoritmo ou vários algoritmos, né? E esses algoritmos nada mais é do que regras pré-definidas, pré-determinadas, né? Então você tem uma estratégia ali com um indicador, por exemplo, de cruzamento de média móvel. Então quando as médias cruzarem, se cruzarem a tendência for de alta, você pode comprar, por exemplo, né? Ou padrões de vela. Então você está analisando ali as velas, detectou um padrão, tá? E aí você quer operar de acordo com o padrão. Também pode ser feito com outras regras também, não só indicadores ou padrões, pode analisar notícias, por exemplo, tá? E alguns algoritmos, né? A gente está na era de inteligência artificial já, né? Então eles têm aprendizado de máquina, onde ele consegue também tomar decisões e está operando de acordo com essas decisões. Então ele vai aprendendo, né? E melhorando ali o operacional, beleza? Especificamente aqui na DS Trade a gente faz os robôs, né, focados para o MetaTrader, seja o 4 ou 5, mas hoje o nosso foco aqui é o 5, né? E no MetaTrader eles apelidam os robôs de Expert Advisors, ou EA, então comumente você vai conseguir achar na internet robôs de MetaTrader com o nome EA, tá bom? E aí eles fazem lá o operacional com o software e o algoritmo, compra, venda, gerenciamento, né, sem que tenha uma intervenção humana, né? Também é possível você fazer um robô gerenciador, no qual ele pode, por exemplo, abrir a ordem e você depois controla, né? Mas a ideia geral do robô é facilitar ali a sua vida, operando de forma automática, se você conseguir criar essa estratégia de uma maneira que dê para a gente colocar no algoritmo, beleza? E o que o robô não é, né? O que de fato ele não faz. Então, quando você pesquisa na internet, você vê muita gente falando que robô realmente é furada, que não dá dinheiro, que vai te dar um prejuízo, né? E realmente eu acredito, na minha opinião, que isso é um mito, porque depende de como o robô foi construído, beleza? Mas é importante eu enfatizar aqui para vocês que o robô não é milagroso, ele não é aquela ferramenta que vai te fazer dinheiro instantâneo, infinito. Você tem gente que fala assim, eu já vou dobrar minha conta, coloco aqui R$ 1.000, passa uma semana, tem 2.000. Não, ele não é milagroso, ele funciona com regras pré-determinadas, então alguém foi lá, determinou aquelas regras, ele vai seguir aquilo ali, então ele segue um gerenciamento, tá bom? E aí, as pessoas acabam vendendo esses robôs, às vezes o gerenciamento não é tão eficaz ou é de alto risco, e as pessoas acabam pagando por esses robôs, não sabendo de fato como o robô funciona, e quebra a conta, tá bom? Então, ele não gera dinheiro instantâneo infinito, não é milagroso, né? Ele não elimina os riscos, então você está operando ali ao mercado, você tem um risco como um ser humano estaria operando. Então, o mercado é feito de riscos, então você tem que estar disposto a correr esses riscos, né? É, claro que se você tiver uma estratégia robusta que realmente, de fato, no longo prazo dê dinheiro, você vai ganhar dinheiro com isso, pode viver com isso, mas você tem que ter ciência dos possíveis riscos, tá bom? E, de fato, um robô ele não substitui um trader, porque até mesmo para a gente poder criar um robô, você tem que ter um conhecimento de mercado, até porque você precisa passar as regras, né, para o algoritmo, para o software, para a gente poder fazer o robô. E aí, de fato, o robô ele poder operar. Então, antes mesmo de ter o robô, você já tem que saber a sua estratégia, por exemplo. Claro que você pode criar uma estratégia na internet e operar, mas essa estratégia ela foi construída por um trader, provavelmente, né? Então, um trader aí, ele não é dispensável, ele é indispensável para poder construir um robô, beleza? E porque, de fato, os três usam robôs, né, as vantagens que um robô pode providenciar.
A gente tem aí várias vantagens, mas eu vou citar aqui quatro que são os principais motivos, eu diria, né? A economia de tempo, porque o robô vai estar lá operando para você, você não precisa estar lá o tempo inteiro olhando o gráfico, né? Então você pode, por exemplo, deixar o robô operando e estudar, por exemplo, outra estratégia, ou se você trabalha, não tem tempo, deixa o robô operando, e aí você pode trabalhar enquanto ele vai operando para você, beleza? O robô, ele tem uma grande vantagem, que é essa questão aqui das decisões objetivas, né? Então, o robô, ele é disciplinado, a gente diria, porque como a gente codifica uma regra, ele vai sempre seguir essa regra, e independente da situação, ele vai estar seguindo ela à risca. Então, por exemplo, quando a gente vai operar como um trader, a gente pode ter a questão do emocional. Então, a gente pode ter ali o medo, realmente eu tenho que entrar ali, o sinal deu, mas não sei se está bom. Então, o robô não tem medo, ele vai lá, ele entra, ele segue a regra, né? E ele não tem a ganância, né? A gente que determina o gerenciamento dele. Então, por exemplo, está ganhando muito na operação ou perdendo, às vezes a gente, como humano, a gente pode falar, não, vou deixar essa operação correr mais um pouco aqui porque está ganhando, e de repente a operação vira contra e um lucro se torna um prejuízo. Já o robô não, ele segue ali o gerenciamento e fecha. Então ele elimina ali o problema emocional que a gente tem, eu diria que é uma das grandes vantagens, né? É, então, ele ajuda muito nessa questão, tá? Então, se você tem problema emocional, de repente usar um robô é interessante, tá bom? Então, ele também tem uma execução rápida. Então, vamos supor que você tem uma estratégia que tem que abrir ali exatamente no momento certo, ou você tem uma estratégia que vai abrir várias operações, e aí, humanamente, fica trabalhoso você abrir essas operações, ou você pode perder tempo e perder uma oportunidade, né? Então, o robô já tem uma execução rápida ali, ele aproveita melhor as oportunidades, que ele é mais rápido que o humano, beleza? E de fato, aqui uma grande vantagem é que essa opção aqui do backtesting, que a gente pode fazer simulações, então você tem uma estratégia pronta e construiu ela num robô, você pode, por exemplo, no MetaTrader 5 rodar a ferramenta de backtest e ver o desempenho do robô ali de uma maneira bem rápida. Ele também apresenta estatísticas e você pode ver, por exemplo, se o robô está desempenhando bem ou não no passado, beleza? Então essas são as grandes vantagens. Então, galera, vamos aqui aos tipos de robô. A gente tem bastante categorias aqui, eu vou explicar aqui quatro categorias. A primeira opção é um robô totalmente automático, então ele vai fazer tudo sozinho, você não precisa ali intervir manualmente, né? Então ele vai abrir a operação, vai fechar a operação, vai gerenciar o seu capital. Então você precisa determinar essas regras se você estiver construindo um robô, ou se você for comprar um robô, ele tem que ter essa opção se você não quiser nenhuma intervenção, tá? A gente também tem robôs semi-automáticos. Então tem traders, por exemplo, que eles não conseguem acompanhar o gráfico, no caso, né? E porque ele está trabalhando, por exemplo, e aí vamos supor que ele fala, não, beleza, eu vou programar um robô aqui para ele abrir a ordem para mim. Minha regra aqui é clara e objetiva, eu crio o algoritmo, passo para o robô, ele abre a ordem. Porque eu estou trabalhando, eu não consigo ficar acompanhando o gráfico. Uma vez que ele abre a ordem, aí eu consigo gerenciar essa ordem. Então eu vejo um momento certo que essa ordem pode ser fechada. Então você pode pôr o robô ali para te ajudar nessa questão, ele vai semi-automatizar, né? E também pode ser ao contrário, você pode abrir a ordem e ele gerencia ela. Então tem várias opções ali de robô, mas semi-automático nada mais é do que ele auxilia ali o trader que opera manualmente, beleza? Aí a gente tem a opção 3 aqui, que é os robôs de alta frequência, os HFTs, que nada mais é do que um robô que vai executar uma grande quantidade de ordens em pequeno tempo, tá? Então, geralmente, esses robôs são usados por bancos ou corretoras ou traders que realmente, de fato, operam em grande escala, porque eles precisam de execuções rápidas e eles abrem várias operações. Então, a gente tem esses robôs que a gente normalmente chama eles de HFT, tá? E você, por exemplo, se você tiver alguma estratégia, ou se você tiver muito volume, você precisa dividir ela em uma frequência rápida e de grande volume, então você pode optar por um robô de HFT, beleza? E aí, comumente aqui, a gente está na era da IA, né? Então a gente está tendo também muitos robôs que utilizam o machine learning, aprendizado de máquina, que nada mais é do que um sistema que ele vai fazer várias simulações e a partir das simulações dele, ele vai aprendendo e vai tomando decisões. Então seria praticamente, vamos dizer assim, um robô que consegue ter um certo nível de pensamento e consegue tomar umas decisões e agir sozinho, tá bom? Então esses são os quatro tipos de robô. Vamos seguir aqui para o próximo slide. Então, pessoal, quais são os principais riscos que você tem ali também para você estar operando o robô, né? O robô, ele também depende da volatilidade do mercado. Então, a volatilidade, ela altera os resultados, né? Então, você pode ter um robô preparado para um cenário
E aí a volatilidade vem e faz um cenário contrário do que você se preparou. Então você tem que estar preparado por essa instabilidade que o mercado gera, beleza? Mas configurações no robô, às vezes o robô, principalmente robôs que têm muitas opções, ele tem vários parâmetros que a gente chama, né? São várias configurações que você coloca ali. E ali você pode tomar um erro, por exemplo, de colocar uma configuração errada, e isso pode ser um risco para você, então tem que sempre se atentar para você não configurar o robô de uma maneira incorreta, beleza? E também o desempenho do passado é, gera um risco porque muitos traders acabam fazendo robô, coloca esse robô ali no backtest para simular o passado, e aí eles veem um grande desempenho, um robô faturou bastante, e aí coloca na conta real e acha que vai ter um resultado similar e acaba tendo o resultado diferente. Então, você precisa tomar cuidado, porque simular o robô no backtest não garante que o futuro vai ser igual ao passado. Então, é claro que você pode usar essa técnica de backtest como uma tomada de decisão, mas não pode ser a única, tá bom? E o monitoramento. O mercado ele vai mudando e o robô está lá operando, você precisa periodicamente dar uma olhadinha, claro que não o tempo inteiro, mas para ver se o robô está funcionando tudo certinho, está ocorrendo tudo bem, porque às vezes precisa, por mais que o robô seja totalmente automático, em determinados cenários, né, volatilidade, por exemplo, você precisa tomar alguma decisão ali, por exemplo, parar o robô ou depois colocar o robô, então ele também não elimina 100% o humano, ele ainda precisa estar monitorando o robô, até mesmo para proteger o seu capital, beleza? Então, beleza, quero usar o robô. O que que eu preciso considerar antes de usar o robô? A primeira questão é a estratégia, tá? Se é uma estratégia válida para um robô, se encaixa ali no robô e até mesmo no seu perfil, né? Se você tem uma estratégia que opera operações mais longas, isso se encaixa no seu perfil, né? E é uma estratégia válida, você concorda ali com aquela estratégia. Muitos traders que acabam comprando robôs, eles, tipo, de terceiros, acabam não sabendo mais ou menos como funciona a estratégia, não sabem se você concorda com aquela estratégia, se aquele operacional faz parte do seu tipo, então você precisa considerar isso, beleza? Aí o capital, você tem que tomar muito cuidado com o capital que você vai estar investindo para você investir aquilo que você está disposto a perder e esse valor que você vai estar disponibilizando é o suficiente para que o robô consiga operar com segurança, beleza? Para que você não exponha o seu capital a um risco desnecessário e também, se você for expor, você esteja ciente que existe sempre um risco, beleza? E o acompanhamento, né, que eu falei para vocês, que por mais que o robô está operando, você tem que estar ali monitorando ele, e em determinadas situações, talvez seja necessário ajustar o robô ou alterar um pouquinho a estratégia, o algoritmo ali do robô, beleza? Então, você considerando ali essas três opções, você conseguindo bolar um plano, é interessante ali você migrar para a próxima etapa, para construção ou uso de um robô, beleza? Então, aqui concluindo aqui o finalzinho do nosso curso, né? O robô, eles são ferramentas extremamente poderosas, vão ajudar você aí no seu dia a dia, mas não são a garantia, que nem eu falei para vocês. Tomem cuidado ao utilizar os robôs, estejam cientes do que vocês estão utilizando e do risco que vocês estão correndo, tá bom? O conhecimento aqui, ele é essencial. Então, por mais que você tenha um robô ali, se você não tiver um conhecimento prévio, não saber o que de fato ali está acontecendo, você só comprou o robô, só estava fazendo uso dele, você corre um sério risco, porque você não sabe direito o que está acontecendo, então tem que ter um conhecimento prévio ali do mercado e do próprio robô, se ciente do que o robô está fazendo, concordar com aquilo, beleza? E por fim, um alinhamento que é escolher o robô de acordo com o seu perfil. Então, se você é uma pessoa que gosta de arriscar mais capital, pode usar um robô de alto risco. Se você é uma pessoa mais conservadora, pode usar ou adaptar um robô para ser mais conservador, beleza? Tem que estar de acordo com o seu perfil para que você não tenha surpresinhas ali mais para frente. Então é isso, pessoal. Se você gostou aí do seu conteúdo, eu vou deixar o like. Também se inscreva no canal. A gente faz orçamentos de robôs, então se você tem ali uma estratégia, um robô personalizado que você queira ali codificar e colocar para você, seja para uso próprio ou para vender, a gente faz essa assessoria, dá esse apoio, pode entrar em contato conosco. E siga a gente aí também no Instagram, beleza?